Olá, tudo bem? Meu nome é Bel e o livro que eu e o Felipe escolhemos foi As Histórias Póstumas de Brás Cubas. A infância de Brás Cubas, como a de todo membro da sociedade patriarcal brasileira da época, é marcada por privilégios e caprichos patrocinados pelos pais. O garoto tinha como brinquedo de estimação o negrinho Prudêncio, que lhe servia de montaria e para maus tratos em geral. Na escola, Brás era amigo de traquinagem de Quincas Borbas, que aparecerá no futuro defendendo o humanitismo misto da teoria darwinista com o borbismo. Aos vencedores as batatas, ou seja, só os mais fortes e aptos devem sobreviver. Na juventude do protagonista, as benesses ficam por conta dos gastos com uma cortesã, ou prostituta de luxo chamada Marcela, a quem Brás dedica a célebre frase: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Essa é uma das marcas do estilo machadiano, a maneira como o autor trabalha as figuras de linguagem. Marcela é prostituta de luxo, mas na obra não há, em nenhum momento, a caracterização nesses termos. Machado utiliza a ironia e o eufemismo para que o leitor capte o significado. Brás Cubas não diz, por exemplo, que Marcela só estava interessada nos caros presentes que ele lhe dava. Ao contrário, afirma categoricamente que ela o amou, mas fica claro que naquela relação, amor e interesse financeiro estão intimamente ligados. Apaixonado por Marcela, Brás Cubas gasta enormes recursos da família, com festas, presentes e toda sorte de frivolidades. Seu pai, para dar um basta à situação, toma a resolução mais comum para as classes ricas da época. Manda o filho para a Europa estudar leis e garantir o título de bacharel em Coimbra. Brás Cubas, no entanto, segue contrariado para a universidade. Marcela não vai como combinara despedir-se dele e a viagem começa triste e lúgubre. Em Coimbra, a vida não se altera muito. Com o diploma nas mãos e total inaptidão para o trabalho, Brás Cubas retorna ao Brasil e segue sua existência parasitária, gozando dos privilégios dos bem-nascidos do país. Em certo momento da narrativa, Brás Cubas tem seu segundo e mais duradouro amor. Enamora-se de Virgília, parente de um ministro da corte, aconselhado pelo pai que via no casamento com ela um futuro político. No entanto, ela acaba se casando com Lobo Neves, que arrebata do protagonista não apenas a noiva, como também a candidatura a deputado que o pai preparava. A família dos Cubas, apesar de rica, não tinha tradição, pois construir a fortuna com a fabricação de cubas, tachos, à maneira burguesa. Isso não era louvável no mundo das aparências sociais. Assim, a entrada na política era vista como maneira de ascensão social, uma espécie de título de nobreza que ainda faltava a eles. O contexto histórico que dialoga com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas é o de um Brasil construindo a sua urbanidade, principalmente na cidade de Rio de Janeiro, que era a capital nacional do período. De modo geral, a obra de Machado de Assis retrata os tipos e as cenas mais comuns da sociedade carioca. A libertação dos escravos em 1888 e seus efeitos na vida urbana, assim como a reestruturação da política brasileira a partir da proclamação da República em 1889, são alguns dos fatos históricos que são abordados no livro machadiano. O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra complexa, e os diversos detalhes presentes no seu enredo só podem ser aprendidos a partir da leitura do livro. De qualquer forma, a seguir descrevemos alguns dos pontos fundamentais para a compreensão da narrativa. O narrador é um defunto autor. O romance machadiano é narrado em primeira pessoa e nessa estruturação há duas questões fundamentais. Primeiramente, essa escolha afasta a obra das narrativas realistas europeias, onde se usava um narrador onisciente para transferir à obra um maior grau de objetividade. Em segundo lugar, para além do uso de um personagem narrando a sua vida a partir de uma visão particular e subjetiva, portanto, Brás Cubas, antes de começar a contar a sua história, ele morre. Nesse sentido, a personagem intitula-se não um autor defunto, mas um defunto autor. Infância. A infância de Brás Cubas é contada brevemente nos primeiros capítulos do livro. Ali percebemos a representação de uma infância não idealizada e, em muitos casos, até cruel.
conforme se pode ver na relação entre o narrador e um escravo, que foi transcrita anteriormente. Feito desta forma, o retrato de anos de criança se afasta do romantismo, o movimento em que a mocidade é vista como ideal e motivo de saudade. O amor é outro elemento que afasta o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas da estética romântica. Para os românticos, o sentimento amoroso era representado como a maior meta da vida, e em muitos casos era algo inatingível. Além disso, a figura da amada era algo idealizado e único. No romance machadiano, não há a idealização do amor e nem da mulher. De fato, Brás Cubas é apaixonado, porém, seu amor não é correspondido e nem eterno. Lista de personagens. Brás Cubas, filho abastado da família Cubas, é o narrador do livro. Conta suas memórias escritas após a morte e, nessa condição, é o responsável pela caracterização de todos os demais personagens. Virgília, grande amor de Brás Cubas, sobrinha de ministro e a quem o pai do protagonista via como grande possibilidade de acesso para o filho ao mundo da política nacional. Marcela, amor da adolescência de Brás. Eugênia, a flor da moita, nas palavras de Brás, já que era filha de um casal que ele havia flagrado quando criança namorando atrás de uma moita. O protagonista se interessa por ela, mas não se dispõe a levar adiante um romance porque a garota era coxa. Nhan Loló, última possibilidade de casamento para Brás Cubas, moça simples, que morre de febre amarela aos 19 anos. Lobo Neves, casa-se com Virgília e tem carreira política sólida, mas sofre adultério da esposa com o protagonista. Quincas Borbas, teórico do humanitismo, doutrina a qual Brás Cubas adere, morre demente. Dona Plácida, representante da classe média, tem uma vida de muito trabalho e sofrimento. Prudêncio, escravo da infância de Brás Cubas, ganha depois sua alforria. Sobre Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839 na cidade do Rio de Janeiro. Neto de escravos alforriados, foi criado em uma família pobre e não pôde frequentar regularmente a escola. Porém, devido ao seu enorme interesse por literatura, conseguiu se instruir por conta própria. Entre os 6 e os 14 anos, Machado de Assis perdeu sua irmã, a mãe e o pai. Aos 16 anos, Machado conseguiu um emprego como aprendiz em uma tipografia, vindo a publicar seus primeiros versos no jornal A Marmota. Em 1860, passou a colaborar para o Diário do Rio de Janeiro, e é dessa década que datam quase todas suas comédias teatrais e Crisálidas, um livro de poemas. Em 1869, Machado de Assis casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, sem o consentimento da família da moça, devido à má fama que Machado carregava. Porém, este casamento mudou sua vida, uma vez que Carolina o apresentou à literatura portuguesa e inglesa. Mais amadurecido literariamente, Machado publica na década de 1870 uma série de romances, tais como A Mão e a Luva, 1874, e Helena, 1876, vindo a obter o reconhecimento do público e da crítica. Ainda na década de 70, Machado iniciou sua carreira burocrática e, em 1892, já ocupava o cargo de diretor-geral do Ministro da Aviação. Através de sua carreira no serviço público, Machado de Assis conseguiu sua estabilidade financeira. A obra literária de Machado era marcadamente romântica, mas na década de 1880 ela sofre uma grande mudança estilística e temática, vindo a inaugurar o realismo no Brasil, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881. A partir de então, a ironia, o pessimismo, o espírito crítico e uma profunda reflexão sobre a sociedade brasileira se tornarão principais características em suas obras. Em 1897, Machado funda a Academia Brasileira de Letras, sendo seu primeiro presidente e ocupando a cadeira número 23. Em 1904, Machado perde a esposa após um casamento de 35 anos. A morte de Carolina abalou profundamente o escritor, que passou a ficar isolado em casa e sua saúde foi piorando. Dessa época datam seus dois últimos romances, Esaú e Jacó, e Memorial de Aires. Machado morreu em sua casa no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Seu enterro foi acompanhado por uma multidão e foi decretado luto oficial no Rio de Janeiro. Então é isso.